Olha, quem está se preparando para o concurso da FAFPA sabe, o decreto 7.508 é figurinha carimbada na prova. Mas calma, a boa notícia é que não precisa sair decorando o decreto inteiro não. O segredo é ter estratégia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos focar no que a banca FAFPA realmente gosta de cobrar para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então vamos lá, a pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela que não sai da cabeça de quem estuda para concurso. Com um edital gigante onde se deve concentrar as energias. O que de fato a FAFPA quer testar quando ela coloca o decreto 7.508 na prova? E a melhor parte é que, sim, existe um padrão. A FAFPA, felizmente, não fica inventando moda a cada prova. Ela tem seus tópicos preferidos, sabe? Aqueles conceitos que ela cobra de novo, e de novo, e de novo. A nossa missão aqui é justamente essa: identificar e dominar esses alvos. E aqui estão eles, os 5 mais da FAFPA, quando o assunto é esse decreto. Olha só: região de saúde, portas de entrada, Renasces, Rename e o COAP. Pode apostar, se cair uma questão sobre o decreto, a chance de ser sobre um desses 5 é altíssima. Entender bem o que cada um significa já é, sei lá, 90% do caminho andado. Então, bora destrinchar um por um. Ok, antes da gente ir para os macetes, para as dicas de ouro e para como fugir das pegadinhas, a gente precisa construir uma base, um alicerce forte. Vamos passar rapidinho pelas definições essenciais, aquelas que precisam estar afiadas, na ponta da língua no dia da prova. Vamos começar com a região de saúde. A ideia é a seguinte: é um espaço geográfico contínuo, certo? Formado por um grupo de municípios. Mas atenção, não é qualquer grupo. Eles precisam ser limítrofes. Guarda bem essa palavrinha, limítrofes. A FAFEP adora essa palavra, pode acreditar. A gente ainda vai voltar a falar dela. Beleza, próximo ponto: portas de entrada do SUS. O decreto lista 4, como a gente está vendo aí. Mas se a FAFPA fizer aquela pergunta capciosa sobre qual é a mais importante, a resposta tem que ser automática: atenção primária. Não tem nem o que pensar, é a principal e a preferencial. Isso é informação crucial. E o tal do COAP, hein? O que é isso? Pensa assim, é o contrato oficial, o documento que bota no papel quem faz o que dentro do SUS. É o acordo que amarra as responsabilidades, as metas, tudo certinho entre a União, os estados e os municípios. É o que formaliza a parceria. Agora, chegamos na dupla dinâmica que vive derrubando gente em prova: Renasces e Rename. Fala sério, os nomes são parecidos demais, né? É um prato cheio para a banca criar pegadinha. Mas o segredo tá todo na última palavra de cada sigla. Uma fala de serviços, a outra de medicamentos. É só isso, mas faz toda a diferença. Pronto, a base teórica está aí. Agora, vamos para as armas secretas, a parte tática da nossa preparação. Porque na hora do vamos ver, na pressão da prova, como é que se lembra de tudo isso sem entrar em panco? Com macetos, dicas simples, mas que grudam na memória e salvam a vida. Olha que simples. Para a região de saúde, a associação é direta, é um gatilho mental. Leu região de saúde na questão, a sua cabeça já tem que acender a luz da integração de municípios. É isso, sem complicação. Para as portas de entrada, o nosso mantra vai ser um só. A porta preferencial é a atenção primária. Tem que gravar isso a ferro e fogo. Não é hospital, não é emergência, é a atenção primária. Agora, para resolver de vez aquela confusão, o primeiro macete. Presta atenção no finalzinho da sigla, RENAME. Esse me no final é de medicamentos. Pronto, não tem mais como errar. Falou em RENAME, falou em lista de medicamentos. E claro, seguindo a mesma lógica, vamos para o outro. Renascer. O que esse C lembra? Serviços. Viu só? Acabou a confusão. A partir de agora, um é me, de medicamento, o outro é C, de serviço. Fim de papo. E para fechar os macetes, o COPE. Para não precisar decorar aquela definição enorme, pensa só nisso aqui. COPE é o contrato entre gestores. É isso. 3 palavrinhas que matam a charada e resumem perfeitamente a função dele. Certo, agora o plano de emergência. Sabe quando dá aquele branco na hora H? Acontece. Se acontecer, respira fundo e usa esse checklist mental. A questão está falando de quê? É sobre medicamento? Então é Rename. Falou em serviço? É Renasces. A ideia é integração de municípios? Região de saúde. E se mencionar um contrato? É o COAP. Isso aqui é um verdadeiro kit de primeiros socorros para o dia da prova. Bom, agora que a gente já tem o conhecimento e os macetes no bolso, vamos subir de nível. Vamos entrar no modo avançado. Aprender a antecipar e, o mais importante, a desarmar as pegadinhas que a FAFPA adora espalhar pela prova.
E vamos começar com a pegadinha mais clássica, a campeã de audiência, a troca entre Rename e Renazes. É batata. A banca vai dar a definição de serviços, mas vai dizer que é Rename, ou vai falar de medicamentos e chamar de Renazes. Só que agora, pra gente, essa armadilha perdeu a graça. Com o macete do me e do se, ela ficou inofensiva. Olha essa outra aqui que vem com cara de questão de prova. A atenção hospitalar é a principal porta de entrada do SUS? É uma pergunta traiçoeira, porque a intuição de muita gente grita que sim, né? Afinal, o hospital é grande, é importante, mas... A resposta é um sonoro não, incorreto. O ponto-chave, a palavra mágica aqui é preferencial. A porta de entrada principal e preferencial é e sempre será a atenção primária. O que a FAPIPA quer saber com isso é se a pessoa que está prestando o concurso conhece a hierarquia que o decreto estabelece. Lembra daquela palavrinha que eu pedi para a gente guardar lá no começo? Limítrofes? Pois é, ela voltou, e voltou com tudo, porque a citação exata do decreto, como a gente vê aqui, é a chave para a gente desarmar a próxima pegadinha. A maldade aqui é sutil, é nos detalhes. A banca vai lá e descreve a região de saúde tudo bonitinho, só que ela esquece de colocar a palavra limítrofes. Ou, pior, ela afirma que os municípios podem ser distantes uns dos outros. E aí pronto, a alternativa inteira se torna errada. Para ser região de saúde, os municípios precisam ser vizinhos, precisam fazer fronteira. E para a gente fechar, fica essa provocação final. Depois de tudo isso que a gente viu, os conceitos, os macetes, as armadilhas clássicas da FFIPA, a pergunta que fica é: em qual dessas pegadinhas uma pessoa bem preparada não tem mais o direito de cair? Porque no fim das contas é isso que diferencia quem passa, saber exatamente onde a maioria tropeça e simplesmente não tropeçar.